Oliver Ludwig, por que criou na imortalidade da alma? Observações sobre o método de recepção alfabética das mensagens. A mensagem sempre foi recebida por meio de pancadas vibradas na madeira, no que concerne ao método, por meio do qual conheci incidentes análogos. Devo dizer que uma das duas senhoras com as quais eu realizava as sessões possuía a faculdade de formar frases por meio do processo mais elementar do que por meio de golpes, isto é, por meio de movimentos feitos por um pequeno tripé em cima do qual repousava a sua mão. Rapidamente ela recitava o alfabeto, parando na letra desejada pela comunicante, que era imediatamente anotado pela outra senhora, simultaneamente por mim. Quando presente, a significação da sequência dessas letras nem sempre é logo clara. Se bem que isso acontece algumas vezes, e surpreendente é que se possa conseguir uma coerência por meio desse método, aparentemente laborioso, contudo é fácil manejo e não muito lento. Frequentemente é uma série curta de comunicações que se seguem uma a outra. A cada comunicante segue o seu lugar a outro quando já ditou o que desejava. Conhecemos muitas vezes o comunicante quando ele dá o seu nome. Os habituais são facilmente reconhecidos pelo seu estilo e maneira de agir. Quando Mears opera, a médium sente-se imobilizada e rígida. Ela gosta da faculdade de acompanhar os outros, no caso desta média amadora de muitos anos. Basta às vezes, parece, que o controle se exerce diretamente pelo comunicante sobre o braço, que aciona o pequeno tripé, de sorte que o espírito da média nada compreende ou raramente procura compreender o que se diz. Escritas as letras, torna-se clara a significação de cada frase completa. Exatos são os relatórios das sessões, por vezes com ligeira omissão para torná-los mais breves. Episódio B. O caso seguinte é bem resumido, muito simples. Refere-se à eleição de Hindenburg à presidência da República Alemã. Na manhã de domingo de 26 de abril de 1925, eu e a minha esposa realizávamos em Paris uma sessão particular com duas amigas inglesas. Familiarmente conversávamos com Raymond por intermédio de um pequeno tripé, sem pensar o que quer que fosse sobre negócios públicos e completamente desinteressados no que se passava na Alemanha. Quando de repente às 10 horas da noite Raymond interrompe a conversa e soletra: Hindenburg foi eleito, vou ver a festa, boa noite. Na manhã seguinte, segunda-feira, 27 de abril de 1925, a notícia de última hora no Daily Mail, edição continental, dizia: uma mensagem da agência Reuters de 1h18 desta manhã declara que Hindenburg foi eleito. Episódio C. O seguinte caso foi confirmado a Society for Physical Research por um dos seus membros do Canadá, cuja atenção fora atraída para um incidente em consequência de um relato publicado em um jornal esse que forneceu indicações a um advogado residente no estado da Carolina do Norte, onde se produziram os acontecimentos, para que ele fizesse investigações sobre os fatos em questão por sua própria conta. Tais fatos já haviam sido mencionados como prova no decorrer de um processo com exame de peritos profissionais para julgar o seu valor jurídico. A sociedade inglesa receberá em tempo oportuno certos documentos legalizados, e o que se segue é um resumo desses documentos e extrato deles. James L. Chaffin, o testador, era um agricultor do distrito de Davie, Carolina do Norte. Foram casados e pai de 4 filhos, em ordem decrescente: John Chaffin, James Pinckney Chaffin, Marshall A. Chaffin e Abner Columbus Chaffin. A 16 de novembro de 1910, o citado agricultor James L. Chaffin fez testamento devidamente firmado com 2 testemunhas, pelo que ele deixava sua herdade ao terceiro filho, Marshall, nomeado único executor e testamenteiro. Absolutamente nada deixava a sua viúva e aos seus outros 3 filhos. 16 anos depois, a 7 de setembro de 1921, morreu o testador em consequência de uma queda. Seu terceiro, Marshall, entrou na posse dos bens a 24 de setembro do mesmo ano. Por falta de amparo legal, a mãe e os 3 filhos restantes não contestaram o testamento. Porém, mais tarde, em 1925, começaram a ocorrer certos fatos insólitos. Extrato das declarações de James Pinckney Chaffin, segundo filho do testador.
Durante toda a minha vida, jamais ouvi falar que meu pai houvesse feito um testamento posterior ao que redigir em 1910. Foi, creio eu, em junho de 1925 que comecei a ter sonhos que me impressionavam vivamente. Meu pai aparecia à beira da minha cama, mas nenhuma comunicação verbal me fazia. Pouco mais tarde, penso que foi em fim de 1925, uma vez que ele se mostrou junto ao meu leito. E dessa vez trazia um velho capote que fora seu. Então ele me falou o espírito do meu pai. Ele pegou no seu capote, atirou para trás e me disse o seguinte: encontrarás o meu testamento no bolso de meu sobretudo. E em seguida desapareceu. Levantei-me na manhã seguinte, me convenci de ter recebido a visita do meu pai com o propósito de me explicar algum erro. Dirigi-me à casa da minha mãe com o fim de procurar o tal capote, porém lá já não se achava mais. Minha mãe me explicou que eu havia dado ao meu irmão John, residente no distrito de Aitkin, distante 32 km da nordeste da minha casa. Creio ter ido à casa do meu irmão na segunda-feira, 6 de julho. Após os acontecimentos narrados acima, onde encontrei o capote, ao examiná-lo, verifiquei que o forro do bolso interno havia sido fechado com uma costura. Imediatamente a desci e achei um pequeno rolo de papel atado, contendo apenas as seguintes palavras: Leide o capítulo 27 da Gênesis, na velha Bíblia do meu pai. Nesse ponto, era tal a minha convicção de que o mistério seria explicado, que eu não quis ir à residência de minha mãe para explicar a velha Bíblia, sem a presença de uma testemunha. Então comecei um vizinho, o Sr. Thomas Black Welder, a acompanhar-me, estando minha filha e a desse senhor também presente. Quando nós nos achávamos em casa da minha mãe, difícil nos foi descobrir a velha Bíblia. Finalmente encontramos-la na gaveta superior de uma escrivaninha, em um quarto do andar em cima, de tal modo se achava um livro desconjuntado, que caiu em 3 pedaços no momento em que foi retirado da gaveta. O Sr. Black Welder apanhou a parte que continha um livro da Gênesis, cujas páginas folheou até o 27º capítulo, onde estavam dobradas 2 páginas, uma sobre a outra. A página esquerda dobrava dobrada para a direita, de modo a formar um bolso. Nesse bolso, o Sr. Black Welder encontrou o testamento. Isto é, ele achou um documento escrito sem as formalidades legais, em data 16 de janeiro de 1919, assim concebido. Depois de ter lido o 27º capítulo da Gênesis, eu, James L. Chaffin, escrevo minhas últimas vontades de testamento, como segue: desejo que, depois de ter sido decentemente sepultado o meu corpo, minha pequena propriedade seja igualmente dividida entre os meus 4 filhos, se ainda estiverem vivos na ocasião de minha morte. Quero que a minha propriedade e demais bens igualmente divididos, se não estiverem vivos, que se entregue a parte a seus filhos. Se a minha mulher ainda estiver viva, todos os filhos deverão cuidar de sua mãe, em fé do que ponho nesta minha assinatura. 16 de janeiro de 1919, James L. Chaffin. Ainda que sem testemunhas, foi este último testamento considerado legítimo pela lei do Estado da Carolina do Norte, visto ter sido redigido por inteiro pelo próprio punho do testador, com a condição de apresentação de prova suficiente de autenticidade da escrita. Redigido o seu testamento, resolveu o testador encerrá-lo entre 2 folhas da velha Bíblia, que outrora pertencera a seu pai, o reverendo Nathan S. Chaffin, dobradas as folhas à maneira de um bolso. As páginas assim dobradas eram o que continham o 27º capítulo da Gênesis, onde se descreveu como o segundo irmão, Jacó, conseguiu suplantar o irmão primogênito, Esaú, assim conquistar o seu direito à progenitura, juntamente com a bênção paterna. Cumpre recordar que era o segundo filho, o único beneficiário do primeiro testamento. Ao que se pode saber, o testador a ninguém revelara, antes da sua morte, a existência do segundo testamento, mas no bolso interno do capote que lhe pertencera por meio de uma costura, ele computaram um papel que continha estas palavras: Leia o capítulo 27 da Gênesis, da velha Bíblia do meu pai. Pouco depois de sua descoberta, foi o documento apresentado para ser legalizado como verdadeiro e apreciado na sessão de dezembro de 1925, apresentado em juízo. Realizou-se a audiência das partes. Em seguida, o tribunal adiou os trabalhos para depois do almoço. Reunindo o tribunal, um advogado anunciou que
No seu intervalo se havia conseguido um acordo amigável que o Novo Testamento seria admitido à legalização sem qualquer contestação. As notas do juiz presidente do tribunal estavam redigidas. Julgamento por consenso do testamento de James L. Chaffin, falecido, Estado da Carolina do Norte, Distrito de Dave, Tribunal Superior, dezembro de 1925. Julgamento. Considerando que esta causa foi arguida e que as seguintes questões foram submetidas ao juizado, constitui escrito o papel datado 16 de janeiro de 1919 por inteiro o último testamento de James L. Chaffin? Pergunta. Resposta: sim. Considerando que o juiz se pronuncia afirmativamente quanto à proporção dos senhores E. Morris, A. H. Prince e J. C. Busby, advogados dos suplicantes, ordena-se decreto o determinado dito testamento seja escrito no cartório do Tribunal Superior do Distrito de Dave. Registro de testamentos e que o testamento datado de 16 de novembro de 1905, legalizado a 24 de setembro de 1921, suposto ser o último testamento do falecido James Chaffin, fica pelos presentes anulado e revogado. No início do processo já não existia Marshall, o herdeiro original, mas sua viúva e o filho estavam decididos a contestar o segundo testamento. No intervalo do julgamento, foi-lhe mostrado o testamento e comunicado estarem 10 testemunhas prontas a jurar que efetivamente se tratava da caligrafia do testador, o que ele e o filho logo admitiram após a leitura. Desistindo assim da ação, a declaração de James Pinckney Chaffin termina da seguinte maneira: durante o mês de dezembro de 1925, meu pai ainda me apareceu uma vez. Foi mais ou menos uma semana antes do processo Chaffin contra Chaffin. Ele me perguntou: onde está o meu antigo testamento? Parecia estar de mau humor. A partir de tal dia acreditei que a sentença seria a meu favor, o que se verificou. Na manhã seguinte desse mesmo dia, relatei essa aparição ao meu advogado. Muitos amigos não acredito na possibilidade de comunicação entre os vivos e os mortos, mas estou absolutamente convencido que foi realmente meu pai que a mim se manifestou naquelas ocasiões e creio até o dia de minha morte. Segue-se os testamentos e as justificações dos fatos. Citarei apenas a declaração do Sr. Blackwelder. Chamo-me Thomas A. Blackwelder, tenho 38 anos de idade, sou filho de H. Blackwelder, moro numa fazenda situada no distrito de Callihan, distante 1,5 km da casa em que faleceu James L. Chaffin em 1921. Creio que foi no dia 6 de 1925 de julho que James King Chaffin, filho de James L. Chaffin, um dos meus vizinhos, veio procurar-me. Pediu-me ele que o acompanhasse à residência de sua progenitora, afirmando ao mesmo tempo que seu falecido pai aparecera e que lhe explicara o modo de achar o seu último testamento. Chaffin me disse que seu pai havia falecido há 4 anos e que lhe aparecera em sonho para informar-lhe que descobrira algo de importante no bolso interno do seu velho capote. Chaffin acrescentou que, tendo encontrado o referido capote, nele achou um pedaço de papel em que havia um escrito do seu progenitor, e ele me pedia o acompanhasse à casa dele. E ele me pediu o acompanhasse à casa, ele e sua mãe, para examinar a velha Bíblia pertencente à família. Acompanhei e procuramos o livro, que encontramos algum tempo depois na gaveta de uma escrivaninha existente no segundo pavimento da moradia. Retiramos a Bíblia, que era muito antiga, em 3 pedaços separados. Apanhei uma parte, Chaffin, as outras 2, por acaso. Na que eu tinha em mãos, achava-se o livro da Gênesis. Folheei as páginas e no capítulo 27 achei 2 folhas dobradas interiormente, com um papel escrito, também dobrado entre as 2 folhas. Era o íntimo testamento de James L. Chaffin. Classe 2, exemplo de predição, o episódio da casa. Poucas pessoas vão refletindo longamente sobre esse problema do passado e do futuro, sem se perguntarem se o passado e o futuro nada mais são do que palavras vazias e se não considerados como um regato de sucessão, aquilo que é um oceano de coexistência recortando em talhadas ao lume de nossos séculos, de nossos anos subjetivos, coisas obsoletas que estão fora de época. F.W. H. Mears, em Human Personality, página 273. Preliminares. A 6 de maio de 1913, minha esposa tomava chá em companhia de sua amiga, senhorita Clarice Miles,
no seu apartamento em Egerton Gardens, Londres, e com o passatempo essa moça convidaram uma clarividente profissional chamada Senhora Vera para realizar o que se poderia chamar de uma sessão de intuição, sem transe, nada se produzir de importante, ou mesmo algo de interesse especial. Porém, a minha esposa se habituara a tomar nota sempre o que podia fazer, sem um auxílio da estenografia, para o caso de um interesse eventual posterior. Suas notas eram aproximativas, mas revistas pelo nosso filho Raymond. O assunto o interessava tanto porque se tratava da Itália, onde havia estado em visita a amigos. Extraio as notas que se referem ao que dizia a senhora Vera no fim da sua mensagem. Suponho que não tenha sido tomado palavras por palavras, pois o relato está interrompido e fragmentado. Creio, porém, que somente foram anotados os pontos principais. Eis o que foi escrito naquela data, copiado por Raymond em 1903, antes da guerra, em que ele faleceu. Uma casa de campo alegre, um ribeiro correndo no finado de um jardim. A casa aparece em todo o seu comprimento, como um edifício assaz, baixo e extenso. Um prado desce para a água, um lugar feliz, a atmosfera também feliz. Sobre uma altura, o jardim se inclinava para a água, sentimento de paz e tranquilidade. A moda antiga, uma porta de igreja, aposentos antiguíssimos. Não existem dois que se assemelham. Escadas baixas, muito curiosas, sobe-se por uma escada e desce por outra. Alguns aposentos são longos e estreitos, possuem todas as formas, algo que se associara com a vossa vida. Pequeno vestíbulo, casa baixa, velho carvalho. É dessa casa que ireis habitar. Grandes quadros suspensos, quadros antigos. A parede da frente parece ser de pedra. É um campo acidentado, distante da ação. Um pavilhão que se estende transversalmente a mesas e cadeiras do interior fechada de vidro. A família interessou-se por essa descrição detalhada de uma casa imaginária e tentou comprá-la. E tentou compará-la a uma casa qualquer da redondeza, mas sem sucesso. A porta da igreja, tomada ao pé da letra, parecia uma particularidade impossível pelo fato da impossibilidade de aplicar qualquer dos detalhes a uma casa suscetível de ser por nós habitada. Desde a minha juventude sempre morei nas imediações das 5 cidades de Arnold Bennett, sempre residi em Londres, Liverpool e Birmingham, isto é, nos lugares nos quais se acham as novas universidades, em que eu podia ganhar a minha subsistência e fazer jus à minha instrução. Era, pois, absolutamente inconcebível que me fosse enterrar no interior, porque me parecia que se tratava de uma casa de campo. Agora é preciso deixar passar alguns anos para dar os necessários detalhes biográficos para a compreensão dos episódios. Em 1914 fomos à Austrália com a British Association for the Advancement of Science. Começou a guerra e meu filho Raymond foi morto no ano de 1915. Muito tempo depois, em 1919, eu ia deixar o cargo de reitor da Universidade de Birmingham e, consequentemente, estavam procurando uma pequena casa ou cottage para onde nos retiraríamos depois de deixar a grande casa de Maidmont, Edgbaston, Birmingham, graças a certos médios, tais como a senhorita Leonard, que de tempos em tempos dava sessões à mãe de Raymond. Este, já então no mundo espiritual, exprimiu seu interesse pelo que chamava nossa caça de casa. Ele falava de diversas casas que sua mãe já havia visto. Por exemplo, descreveu um armário embutido na parede para o serviço, entre a sala de jantar e a cozinha, existente numa casa perto de Crowborough, que ele visitara. Em maio de 1919, ele tratou de outro prédio de Datchet, mas pensar que poderíamos encontrar coisa melhor, e nos sugeriu para deixar a casa de Maidmont antes de um ano. Enfim, estávamos determinados a alugar uma pequena casa nos arrabaldes de Hampstead, Londres, e já havíamos iniciado as conversações preliminares sobre o aluguel. Raymond não se mostrava inteiramente satisfeito, nos observava e nos observava que as paredes eram muito finas e não inspiravam segurança e tranquilidade, ainda que faltava lugar para os meus livros, e que na verdade era exato. Contudo, estávamos resolvidos a alugar a casa. No começo do outono, em 3 de junho de 1919, minha esposa partiu para Vichy, na França, onde
deveria permanecer algumas semanas na sua ausência, recebemos a seguinte comunicação pelos meios atuais. Dizei à mamãe para cessar com a sua caça à casa. Já descobri certa morada e espero obtê-lo para vós, Raymond. Ainda durante a ausência da minha esposa, fui fazer uma das minhas visitas periódicas de alguns dias ao meu amigo Lord e Lady Glencorner. Eles não se encontravam em Glyn, que fica na fronteira da Escócia, onde frequentemente os visitávamos. Se achava em uma das suas propriedades menores, Wilsford Manor, cerca de 14 km ao norte de Salisbury. Essa planície não é plana, como poderíamos supor, é formada de um grupo de colinas calcáreas de pequena altura que se estendem pela parte meridional do condado de Wiltshire. É banhado por 5 rios que convergem de vários lagos e abertos como os dedos de uma mão aberta e se reúnem no punho próximo a Salisbury ao sul. Esses 5 rios se prolongam pela Avon até o mar. No condado de Hampshire, nessas campinas irrigadas por esse riozinho e sobre um calcário seco, acha-se Wilsford e algumas outras casas. Certa tarde, Lord Glencorner convidou-me para um passeio, visitando durante a jornada uma velha herdade no Vale do Avon. Lord Glencorner acabava de comprar a propriedade situada no norte ao norte da sua, e um dos seus vizinhos. De passagem, observou ele que vinha de fazer algumas modificações nela e acabar de construir um pórtico. A aquisição se realizava durante a guerra e ele mobiliara a casa para servir de habitação a alguns oficiais em serviço na planície de Salisbury, que é o campo de instrução militar. Lá se achava diversos quadros antigos, retratos da família, quadros esportivos, etc. Mandaram executar também alguns melhoramentos e outros. E entre outros fizeram construir um pórtico como nova porta de acesso, a fim de protegê-lo contra os intempéries da costa norte. Os operários já haviam terminado a casa e estava entregue a um guarda. Havia pastagem em hortas, mas bem pouca relva, somente necessário para o gado. Ele fizera esse melhoramento porque desejava alugar a propriedade, mas acrescentou que daria alguma importância ao caráter de eventuais locatários, pois que seriam seus vizinhos próximos, menos de 1 quilômetro, com campos limítrofes. Ademais, a maior parte dos que desejavam alugar a propriedade, sem dúvida, desejariam ter o direito à caça e à pesca nos 300 hectares de terra cultivável anexa. Mas a isso ele se opunha. Em seguida, visitou a casa, cuja simplicidade logo me cativou, e mais particularmente as campinas adjacentes e o belo Vale de Avon, visto do alto da planície de Salisbury. Lembre-me de lhe ter dito durante o nosso percurso, por que não alugamos a nós? Perguntou. Eu não pretendo pescar nem caçar. E ele me respondeu: eu não poderia achar melhor inquilino, mas a propriedade não lhes convirá. Está ela muito distante da estação e sem dúvida bem longe de Londres. Eu era de seu parecer, visto não alimentar o desejo de enterrar-me no campo. Entremente chegara uma das minhas filhas com o fim de visitar Wilsford Manor. Antes da minha partida, eu lhes mostrei a casa, bem como o campo adjacente. Sentiu-se tão satisfeito quanto eu, e certa de que agradaria a sua mãe, que sempre apreciou as paisagens de Sussex, perto de Brighton. De sorte que, após algumas correspondências telegráficas com Vichy na França, resolvi alugá-lo, no caso de podermos instalar uma biblioteca no alto, levantando o teto. Assim ficou resolvido e iniciou-se o trabalho. Enquanto esperava desembaracei-me de minha bela moradia na cidade de Jardim, em Hampstead, coisa que me deu algum trabalho. Medi os quartos de Normanton House com o fim de nos instalarmos ali, digamos, 6 meses após a nossa mudança de Marymount. Efetivamente, só nos instalamos durante o verão de 1920, após uma longa série de conferências que realizei na América no começo do mesmo ano. Uma vez instalados, tratando de rever os papéis de Raymond guardados numa caixa, deparamos com a cópia de um velho papel contendo as notas da seção espírita de sua mãe com a senhorita Vera, datando de 7 anos atrás. Logo nos impressionou a descrição de uma casa feita no fim dela, a qual não se adaptava a nenhuma casa para nós visitada, e evidentemente se referia quase exatamente à nossa moradia atual. Ela dista bastante da estação, cerca de 14 km, se bem que a estação de Amesbury, no ramal de Bulford,
esteja apenas a 5 quilômetros. A única que nos servia na linha tronco é Salisbury. O rio Avon está muito próximo e um dos seus braços passa ao fundo do pomar, sendo a sua saída regular por meio de comportas. Alguns caixilhos de carvalho estão na sala de jantar, que também é sala de entrada e cuja porta se abre diretamente com descida de escada de 3 degraus, de sorte que o nível da sala está abaixo do nível do solo exterior, obra pouco comum e provavelmente feita por pouco tempo, para levantá-la a partir do momento em que se cessasse de servir de depósito dos instrumentos agrícolas. Para tornar-se moradia, ela é comprida, baixa e estreita, e no teto encontra-se velhas vigas de carvalho quase completamente consumidas e que, indubitavelmente, ali está há séculos. Os caixilhos das janelas são de carvalho, igualmente os respectivos postígios. Notável escada de carvalho conduz da sala de entrada e um andar superior quanto até um aposento recentemente convertido em biblioteca após a retirada das velhas vigas e o levantamento do teto. No começo de nossa locação permaneceram alguns velhos quadros na casa, bem como móveis até o momento de nossa instalação completa. Havia igualmente uma curta escada à saída do salão e também outras em um ponto inesperado de um corredor do andar superior. De sorte que alguém espontaneamente me observou: esta casa só parece feita de escadas a partir. Esta casa só parece feita de escadas a subir e a descer, o que bastante exagerado se assemelha à frase pronunciada pela vidente. Em face da porta de entrada, o jardim pomar era particularmente cercado de um muro de calcária, coberto de coma à moda de Wiltshire, e esse muro de calcária parecia pedra. Entre todos os pontos concordantes, o do pórtico é, entretanto, o mais notável. Recentemente construído para proteger a entrada, possui verdadeira porta de igreja. Evidentemente, muito antiga e de considerável espessura, uniforme, cerca de 7 centímetros por todos os lados, era essa porta guarnecida de rebites ou de cavilhos de ferro. Tinha gonzos bem compridos, 2 ferrolhos e assais maciço e correspondentes encaixes. Informei-me junto ao meu senhorio a respeito das particularidades da casa. Fiquei sabendo que quando foi construído nosso portico de pedra em torno da porta da entrada que dava para a avenida norte da casa, percebe-se que o tal portico estava um tanto fendido pela ação do tempo, em consequência do que Lady Glencorne, ao visitar a casa no momento da reforma, observaram aos construtores que a entrada principal poderia ser melhorada, acrescentando-lhe uma segunda porta externa ao pórtico, dizendo saber onde encontrar uma porta apropriada, onde essa se achava na dependência em Wilsford Manor e provavelmente fora posta de lado no momento em que foi reparada pelo antigo proprietário de Wilsford. Essa bela e antiga porta foi, pois, transportada e fixada no pórtico da casa de Normanton. Em certos pontos ela ainda apresenta manchas provenientes. Sem dúvida, o uso dela fizeram os pintores de prédios durante seus anos de abandono, mas note-se bem que ela apenas sirva de porta após a guerra. Isto é considerável tempo depois da visão. Depois da visão predição de 1913. Naquela mesma época não existia o pórtico. A família Glencorne ainda não estava de posse da residência, pois comprou a propriedade em setembro de 1915. Talvez seja bom acrescentar que, por ocasião da reforma na casa de Normanton em 1919, os Glencorne nenhum conhecimento tinham de qualquer predição, e essa predição só nos foi feita pelo espírito decorrido muito tempo. O pórtico e as transformações seculares estavam completamente terminadas antes que houvesse visto a casa ou apenas sabido de sua existência. No começo de 1920, o teto foi retirado e construído uma sala de biblioteca na mansarda. É quase incrível que todos os outros detalhes mencionados pela predição da vidente tenham podido adaptar-se tão exatamente por efeito do acaso, mas inacreditável ainda que houvesse sido prevista com grande antecedência a existência de uma porta de igreja no pórtico da entrada da determinada casa. Prefiro não fazer um esforço inútil para explicar o incidente.
os outros detalhes secundários, envidraçada ao lado sul da casa, com mesas e cadeiras, fato certamente inesperado, atendendo a que eu mesmo fizera construir nesse lugar por uma pequena estufa. Ao fazê-lo, não tinha eu a menor recordação de qualquer profecia a respeito. A predição dizia assim: não há duas peças que se assemelhem. Os dois aposentos cuja semelhança poderia ser notada era o pequeno salão da manhã e o salão principal, ambos nos réis do chão, na face sul. Eles são um pouco mais ou menos da mesma dimensão, mas apresentam diferença. Um tem um soalho levantado. Com uma porta ele acessa, de sorte que é mais quente do que o outro. A padieira da chaminé de um deles é bem maior do que o usual. A aparência logo embaixo da casa era mais evidente antes do alteamento do acréscimo de um andar superior. Existem do outro lado do tabuleiro dois belos celeiros que poderiam, de outro ponto de vista, ser considerados como parte da casa, de que são características notáveis. É verdade que a casa não está situada sobre uma elevação, mas está bem acima do nível dos prados, próximo ao rio. O condado de Wiltshire é ligeiramente acidentado e ondulado, no sentido único da ondulação de toda a região. É fácil fazer uma caminhada de 800 metros em encostas ascendentes até uma altitude de cerca de 70 metros e ver abaixo de si a casa do Vale do Avon, enquanto que Stonehenge está a 5 km e um quarto do outro lado, sobre uma parte mais chata da planície. São estes últimos os únicos pontos que um crítico rigoroso poderia considerar inexatos. Contudo, ainda recentemente, o que talvez convenha ser mencionado, uma senhora poetisa americana, após curta visita, enviou-me suas saudações, endereçando-as para a casa cinzenta abaixo das colinas de Wiltshire. A viscondessa, senhora de nossas relações, que já falei aqui, com o nome de Lady Glencorne, permitiu citar o seu nome neste relato, ao qual acrescentou coisas interessantes. Sabe que ela também perdeu seu primogênito durante a guerra, Edward Wyndham Tennant, cujas memórias escreveu. Nesse livro lhe foi dado o apelido familiar de Bin, e a este propósito, sabe-se que ele recebeu várias comunicações espíritas dele. Sabe-se que ela recebeu várias comunicações espíritas dele por médios de boa reputação. Autorizou-me a dizer que tanto mais a impressionou essa coincidência quando dela foi informado do começo da locação por ter tomado notas durante as suas sessões com a senhorita Leonard no mês precedente. Notas que agora lhe parecem alusivas ao assunto. Suas notas tomadas naquela época encerram passagens como esta: chegam novas pessoas. Ela está muito satisfeita. Não se trata exatamente de uma construção, mas de transformações no teto. Estão muito contentes com os vizinhos. Após a morte de Lord Glencorne, sua viúva desposou o Visconde de Grey, ex-ministro das Relações Exteriores da Inglaterra. Naquela época estava vaga outra casa na propriedade de Lord Glencorne. E então se achava em andamento a reforma completa dos testes de diversos celeiros. Supõe-se que as frases citadas se referiam a esses trabalhos, que estancam logo de ser convincentes. Mais tarde diz Lady Grey, à luz dos acontecimentos ulteriores, essas alusões e outras semelhantes tornam-se absolutamente claras ao pai de Bin e mesmo à mãe. Em outra sessão posterior, com a senhorita Leonard, perto de Londres, Raymond exprimia a sua satisfação ao saber que íamos para a casa que ele tinha em vista e esperava que ela conviesse à saúde de sua mãe e agradaria. Foi o que aconteceu. Observações: o episódio completo que se refere a Raymond não é senão um dos numerosos exemplos em que ele mostrou conhecer os acontecimentos atuais e tornou-se útil. Até este ponto tudo é simples, de fácil explicação, mas como explicar a previsão da senhorita Vera, a vidente, caso se trate de uma previsão, de uma vidência, feita no momento em que nenhuma intenção tinha de deixar os arredores da moderna cidade universitária, nem a menor ideia de ir morar no campo, e como explicar, em particular, a possibilidade de prever os detalhes de uma casa que naquela época se achava em outras mãos, casa então servida como sede de fazenda, pergunta. Eis fatos que escapam à minha compreensão. Tampouco compreendo a existência prevista de velhos quadros numa habitação, que para nós, naturalmente, só poderia ser uma casa desprovida de imóveis, como efetivamente o seria se, no momento de alugar, o Lord Glencorne não a tivesse, durante a guerra,
ornado com alguns quadros para torná-la mais confortável aos oficiais a quais havia cedido. Nem tampouco tem a menor compreensão da previsão de uma porta de igreja que em 1903 praticamente não existia, e ninguém pensava e que se achava uma dependência de cavalariça, quase a 1 quilômetro de distância, somente de modo vaga que posso conjecturar uma espécie de preparação no além para produzir tais coisas, porque, como já disse Algures, a dedução do presente e o estabelecimento de projetos para o futuro são nossos dois métodos normais de predição aos negócios ordinários de nossa vida. Nota suplementar. Nota suplementar. Penso ser oportuno desenvolver um ponto a que já me referi, é o de certas alusões por interceptação provável a esse episódio, cujas anotações foram feitas por Lady Glenconner na ocasião de suas sessões com a senhorita Leonard em maio de 1919. Essas alusões eram tão anteriores ao assunto que permaneceram sem interpretação naquela época. Jamais víramos a casa, nem dela ouvíramos falar, e a ninguém poderia ocorrer a ideia de relacionarmos com o assunto da mensagem até o dia do passeio com meu amigo Lord Glenconner, numa data que verifique-se conforme a agenda 12 de junho de 1919. Lady Green permitiu-me ver as notas de uma sessão com a senhorita Leonard em 1º de maio de 1919, a qual ela escolheu e transcreveu o que se segue. Bim diz: sabes que em breve ele terá algo? Sabes que em breve ele terá algo a lazer por seu pai? Pergunta. Sim, é verdade. Dentro de algumas semanas, a Feda, que é a guia espiritual dela, dá a ele a impressão de ser, para o meio do verão, é algo importante a respeito de Ellie. Alguém que se chama Ellie será interessado. É um apelido de família. Um homem, Bim, diz que a coisa se relaciona intimamente com o pai dele, que é importante. Em que sentido? Pergunta Lady Green. De modo material, e contudo não se trata de negócio, mas de alguma coisa feliz, algo de mais elevado. Ambos vós ficareis tão contentes e felizes, mas é preciso um pouco de paciência antes de sua realização. O prédio vai ser parcialmente demolido, diz ainda Bim, mas somente em parte, e a coisa vai causar tanta satisfação, algo referente ao teto. O acrescenta que será a reconstrução. Esse acontecimento me causará muita alegria. Vizinhos, eles estão contentes por ter podido arranjar o negócio. Classe 3, psicometria. Há fatos novos e obscuros a explicar, e antes de ligá-los às coisas psíquicas transcendentais, preciso se torna pensar em tudo o que o corpo humano possa descobrir, imaginar ou conceber. Pode-se admitir que todas as nossas faculdades conhecidas apenas formam uma espécie de claraboia, um lugar por onde as influências exteriores e interiores virão o mais frequentemente tocar os nossos centros sensoriais, enquanto que em torno dessa claraboia todas as espécies de sensações obscuras e não classificadas se acham provavelmente dispersas. F. W. Mears, em Human Personality, página 269. O exemplo que escolho para a terceira classe de fatos é a psicometria ou diagnóstico de um objeto. É muito longo para ser contado detalhadamente, a não ser em relatórios de uma sociedade do gênero da Society for Physical Research. Devo restringir-me a um resumo. As experiências que deram origem a este caso foram feitas no decurso da primavera e do verão do ano de 1901, ano subsequente à minha nomeação para reitor da Universidade de Birmingham, que acabava de ser criada. Eu deixara, pois, a residência de Grove Park, Liverpool, e alugar outra casa em Edgbaston, Birmingham. Tudo fora dirigido pelo meu hábil e devotado assistente de Liverpool,
Sr. Benjamin Davis, que durante muitos anos me auxiliou eficazmente em muitas investigações científicas. A médium em questão era uma certa senhora Thompson, que morava numa pequena rua afastada de Liverpool e cuja clientela era principalmente constituída de gente pobre que dava sessões e conselhos. Eu tinha razões para acreditar que suas faculdades fossem reais e, consequentemente, o Sr. Davis realizou algumas sessões com elas, a fim de pô-la à prova, comparecendo só e incógnito. Ele conseguiu acalmar as apreensões que ela teve quanto ao propósito de sua presença em vista de conservar sempre o seu anonimato. Mas, logo que se certificou de que não se tratava de um agente policial ou jornalista, lhe deu sessões notáveis, no decurso das quais, entre outras, registrou cerca de 12 pequenas antecipações do que lhe aconteceram em futuro próximo. Mais tarde, ele reconheceu que 7 foram exatas, não podendo, porém, verificar a inexatidão das restantes. O caso, porém, não é este. Basta dizer que as sessões preliminares lhe deram confiança nas faculdades da médium. Aconteceu que, entre a comunidade irlandesa de Liverpool, se achassem amigos ou conhecidos do Sr. Davis, entre os quais uma família de que um dos membros era paralítico. E a quem chamarei David Williams. A fraqueza desse homem obrigava a permanecer deitado em cima de um canapé, constituindo sua única obrigação em fazer passar um pano de um na outra mão. Trabalhara como mineiro irlandês no Transvaal, e quando instalou a guerra ali, ele e outros mineiros fugiram de Joanesburgo e embarcaram de volta à Inglaterra. Adoecendo durante a viagem, seu estado se agrava de dia a dia. Provavelmente sofreram um acidente ao subir do fundo da mina do elevador, ampinhado de homens. O médico considerava seu estranho caso de paralisia como dificilmente compreensível. Desejoso de auxiliar os seus amigos, o Sr. Davis propôs confiar a médium um objeto pertencente a um enfermo. Um irmão desse, acompanhado pelo Sr. Davis, levou 2 objetos, sendo um deles um pedaço de pano continuamente manejado pelo doente. Esse irmão não foi apresentado à média, a quem entregaram os objetos sem nada lhe adiantar. Imediatamente ela percebeu tratar-se de um caso grave e deu poucos esclarecimentos. Entretanto, encorajando-na, porque desejavam realmente saber de que se tratava, perguntaram-lhe se houver acidente. Ao que lhes respondeu: sim, houve um acidente em um lugar profundo e escuro, sendo o crânio comprimido. E exatamente indicou a sede do mal, tocando a região occipital do Sr. Davis. Acrescentou que era necessário praticar uma operação e indicou a localização de um coágulo de sangue perto desse lugar do crânio. Nada de tudo isso foram percebido pelo médico. Entretanto, considerei boa tal ocasião para tentar uma prova. Escrevi, pois, a eminente cirurgião Dr. Robert Jones, ora conhecido sob o título de Sir Robert, que então clinicava em Liverpool. Pedi-lhe o favor de ir examinar o doente, cujo endereço lhe forneci, para determinar a natureza da moléstia, sem nada dizer. Sobre o diagnóstico fornecido pela médium, ainda que muito ocupado, teve ele a amabilidade de visitar o doente e verificou a existência de uma lesão no crânio, na região previamente localizada. Após a segunda visita, resolveu operá-lo. Um diagrama indicava a sede do ferimento, não visível, apontado pela médium, bem como o lugar próximo que fora praticada a trepanação, assim como a posição anunciada do coágulo do sangue. Terminada a operação, o cirurgião não encontrou coágulo, mas admitiu que nada havia de contrário à ideia de que pudesse ter existido naquele lugar e que tivesse sido absorvido, parcialmente restabelecido. Depois de certo tempo, pôde o enfermo indicar alguns detalhes relativos ao acidente, acreditando que ele houvesse se desbruçado para fora do elevador na ocasião em que ele subia do poço da mina de Joanesburgo e os mineiros tratavam de fugir ao estourar a guerra. Supõe-se que a sua cabeça se tenha chocado com algum ferro saliente. Eis o relatório do cirurgião.
30 de maio de 1902, operei Dave Williams praticando um corte no lugar em que me parecia existir uma depressão no crânio. Verifiquei certo espessamento e uma aspereza no lugar do osso extraído, ainda alguma adesão da dura mater nesse lugar. Se houve um coágulo de sangue, ele deveria estar quase inteiramente absorvido e a aparência da dura mater se prestava perfeitamente à hipótese de um coágulo de sangue. Abrindo a dura mater, verifiquei que a pia mater embaixo parecia perfeitamente normal e que a pulsação do cérebro era bem marcada, excluindo assim toda a teoria de pressão no interior do crânio. O enfermo achava-se em péssimas condições no momento da operação e essa aparente pouca diferença produziu. Não tornei a vê-lo durante uma quinzena ou 3 semanas, mas quando voltar da França, no dia 11 de junho, visitá-lo-ei e informar-me-ei de seu estado. Assinado Robert Jones. Em tempo, esqueci-me de dizer que houve de fato uma lesão no crânio, do lado de dentro. Um pouco mais tarde, talvez eu possa extrair maior parte do osso. Muitos casos semelhantes de diagnóstico mediúnico encontram-se em um livro do Dr. Eugene Ost, vertido para o inglês pelo Sr. Stanley Debrat, intitulado As Faculdades Supranormais do Homem. Porque creio na imortalidade da alma, Sir Oliver Joseph Ludwig